com os eventos, com as parcerias, com a sua presença nas nossas unidades. Então, assim, realmente é uma gratidão enorme. Para os nossos alunos, isso é muito importante, você sabe disso, uma palavra sua, uma fala sua, uma presença sua faz toda a diferença no currículo de um aluno nosso, quando ele vai depois mostrar, olha, tive aqui numa aula magna do Felipe, presidente da OAB. Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença na carreira de um aluno de Direito. Então, eu te agradeço demais ao longo desses anos todos, dessa parceria, sempre me receber também em nome da instituição. Estive em Brasília recentemente lá no seu gabinete com o Anderson e, enfim, para mim realmente é uma honra. E queria te dizer que a gente está junto, tá? E você, essa sua coragem, esse seu jeito vulnerável, sempre com essa ousadia, é que realmente faz a diferença e deixa um grande exemplo e um grande legado para todos nós. Então, muito obrigada por mais essa aula magna que você vai proferir aí para os nossos alunos. E eu também vou assistir, tá? Obrigada, querido. A palavra é sua, Felipe, você vai ficar grande na tela aí, e nós estamos pequenos aqui. A palavra imediatamente, Felipe. Nosso presidente não ia nos abandonar. Que luta, hein? Que luta! Os estudantes de Direito são tempos de transformação, né? E todos nós temos que reaprender. Eu confesso aqui que não sou lá um entusiasta da tecnologia, sou um cara meio à moda antiga. Assim, né? O Gustavo Bichara é um entusiasta das bases tecnológicas. Eu sou meio ultrapassado. Então, eu quero cumprimentar a minha querida amiga Cláudia Romano, dizer que uma alegria que eu carrego, Cláudia, é poder, de alguma forma, sabe que eu, junto com o Luciano, que hoje preside a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, para nossa grande alegria, nós fundamos a OAB da Barra da Tijuca e, a partir dali, ainda no final da primeira década desse século, nos aproximamos demais da Estácio e pudemos conhecer você, o Rafael Iório, o nosso Vitor Travancas, que depois veio trabalhar conosco também. Para nós foi uma jornada linda, né? Já estive aí em eventos como uma aula magna do Marcos Vinícius Furtado Coelho, como quando eu era presidente, que é meu irmão, vai estar comigo daqui a pouco numa reunião. Então, assim, eu só posso aplaudir o curso, aplaudir o trabalho de vocês, essa tenacidade. Os tempos não foram simples, são turbulentos, né? Nos desafiam, né? Desafiam principalmente vocês, gestores de uma universidade privada, todos os dias, no modelo instável, em transformação. Vocês têm ficado na vanguarda, né? Para nós do Rio de Janeiro é uma honra, né? Uma alegria, e talvez aqui o que eu tenho que te agradecer em especial, e a você e a todo o Estácio, foi o patrocínio para a maior conferência da advocacia da história que nós realizamos no Rio de Janeiro. Foi lindo. Em 2014, algo que marcou a minha vida. E agora definitivamente, porque nós estamos vivendo uma fase tão difícil que nós vamos fazer uma conferência menor para não gastar dinheiro, porque o momento exige. E eu acho que aquela conferência, que mais de 15 mil pessoas sentadas na abertura, em cadeiras, vai marcar para sempre a nossa trajetória. Então, muito obrigado, Estácio. Obrigado ao Vitor pelo convite, pela amizade de tantos anos. Eu conheci Cláudio e Vitor, eles eram crianças e eu já era adulto, né? Por isso que são tantos anos. Mas a gente viu, acompanhou e pôde testemunhar o crescimento profissional, pessoal, o amadurecimento do Vitor. E para a gente, quando vai ficando velho, eu estou perto aí dos 50, a gente começa a até se tocar, né? Achar emocionante ver as pessoas que você viu começar, brilharem, aparecerem, construírem as suas trajetórias. Acho que deve ser essa, inclusive, né, Cláudia? A maior motivação de um grupo educacional, né? Ver o sucesso daqueles que fazem parte desse projeto. Eu lembro da alegria da Estácio no dia que um aluno da Estácio foi da Barra da Tijuca o primeiro lugar num curso, no exame de ordem. Foi um fato marcante na trajetória do curso. E nós ali foi possível comemorar essa qualidade que imprime ao curso a Estácio de Sá. Quero cumprimentar, por fim, mas não menos importante,
né, titular do time do meu coração, é o maior advogado tributarista desse país. O doutor Luiz Gustavo Bichara é conselheiro federal da Ordem pelo Rio de Janeiro, já há 3 mandatos, reeleito sempre pelos seus colegas, é procurador nacional tributário, né, isso já é uma dedicação à Ordem dos Advogados que exigiria de mim a gratidão pública se não fôssemos tão amigos. Ele é mais amigo da Dani que meu. Eu tenho que reconhecer que, como foi a Dani que me apresentou o Bichara, eu não mexo com antiguidade, né? Antiguidade é posto, e não mexo com a Dani. Para quem me conhece sabe que isso é verdade. Minutos agora já são 4h43, o pessoal já está aí nessa aventura há um tempo. Vou observar isso com mais carinho ainda, a brevidade. Então, mas o tema é desafiador a ser breve, né? Brasil, OAB e democracia. Então, acho que é um curso de 5 anos que a gente não chegaria a conclusões, neste período, conclusões de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. Então, eu vou fazer um apanhado aqui, tentar, com algum método, fazer um apanhado desses 3 temas propostos, né? O primeiro, o Brasil, né? Eu falava aqui do desafio que a universidade, por exemplo, tem nesse momento, o desafio que a iniciativa privada tem nesse momento. É um país que passa, nós somos um país que já brigamos para ser a 5ª economia do mundo, hoje estamos brigando para ser a 12ª. Na nossa geração aí houve um processo recente de decadência do tamanho do potencial, do poderio econômico do país. Esse é o fato concreto, a nossa moeda se desvalorizando e todo esse conjunto econômico que claramente fragilizou a economia brasileira. E por que eu abro falando de Brasil, falando de economia, né? Primeiro, porque os 40 milhões de desempregados é uma estimativa da XP, micros e pequenas empresas em grande dificuldade, né, sem ter acesso a crédito. Nós estamos todos muito preocupados com as condições de sobrevivência, de subsistência da população brasileira. É muito difícil dialogar com o papel da ordem na democracia e dialogar com o papel da própria democracia onde falta pão, né? Se nós formos olhar a história da humanidade, vai ser na Alemanha de 30 que os alemães construíram a Constituição de Weimar, a Constituição mais democrática da história da Alemanha até então, e a crise econômica aguda da época gerou danosas consequências, né, que foi a ascensão ao comando dos nazistas, né, e dos fascistas, usaram as liberdades da democracia para destruí-la, né, numa campanha de manipulação. Eram grandes, na vanguarda do fake news, né? Ainda não tinha esse tema, mas certamente Goebbels era um grande pensador das atuais fake news, ou deve estar na matriz disso, assim como a cultura grega na matriz da nossa democracia. Então, esse processo é sempre complexo quando nós estamos submetidos a um quadro econômico adverso, né? O Brasil já vinha em recessão, não é responsabilidade desse governo, já vinha em decadência, nós não conseguimos reverter, essa é a parcela de responsabilidade do governo. Agora somos escolhidos, né, pelo destino. Já vimos no sentido contrário do mundo. Somos escolhidos agora pelo destino com essa pandemia que nos colocou numa situação absolutamente pensável. Eu, sou chamado grupo de risco, estou há 4 meses sem sair de casa. Situação que nenhum de nós imaginou que fosse viver. Então, falar num momento de angústia como esse, para os brasileiros, é falar de um Brasil de dificuldades. Isso é pessimismo? Não, isso é um realismo concreto, né? Falar de OAB, vou para o segundo ponto, é falar da entidade que representa a sociedade civil brasileira. Os senhores e senhoras alunos em breve serão, com toda certeza, porque vão passar no exame de ordem, né? Passa no exame de ordem aquele que estuda,
serão, em breve, nossos colegas meus, do Vitor, do Luiz Gustavo Bichara. E quando vira colega nosso, a gente ganha uma espécie de passe republicano, né? Nós somos porta-vozes da cidadania, temos no bolso a carteira vermelha que foi de Heleno Fragoso, Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva, tantos homens e mulheres que fizeram a história da advocacia brasileira, e a OAB tem um DNA. Eu acho que é esse DNA que liga os dois pontos da nossa pergunta aqui, Brasil e democracia, a OAB no meio. O DNA da OAB está expresso no nosso estatuto. Eu quero aqui dizer aos jovens que vocês, quando forem advogados, terão um estatuto e uma série de direitos, prerrogativas, garantias do exercício profissional que não existem nos nossos países vizinhos. Nós temos uma inscrição nacional obrigatória. A própria classe, e a jurisprudência do Supremo assim estabelece, a entidade é uma entidade sui generis, que tem munus público, mas é privada para manter a sua liberdade, independência e autonomia em face do Estado. Nós temos uma lei que nós conquistamos ainda nessa última gestão minha do Bichara, de criminalização da violação de prerrogativas. E temos outra mais avançada, em véspera de ser votada, e possivelmente votada pela Câmara dos Deputados. Ainda melhor essa lei. Então, nós temos vitória aqui do Bichara, da Dani, da geração deles, a advocacia dentro do Simples, nós temos o exame de ordem obrigatório, e por isso temos esse modelo onde o senhor e a senhora que receber a carteira, no dia seguinte pode estar sustentando no Supremo Tribunal Federal, recebe a carteira no Rio, pega um avião, vai ao Acre e advoga, né? 1.300.000 advogados, é a maior entidade de classe do país e a maior entidade de advogados do mundo. Por que esse gigantismo? Por que, essa é a pergunta que eu deixo, por que todos essas conquistas, por que essa história umbilicalmente ligada à história brasileira, porque historicamente são os advogados que são as pessoas de pró dos processos de transformação pelo lado bom, né? Então, Nabuco na luta contra a escravidão, Rui na República, né? Rui na formação de um pensamento, digamos, de opinião pública no Brasil, questionador, crítico, Sobral, na sua missão sacerdotal de advogar, mesmo que como uma opção de pobreza, mas ter um compromisso em especial com quem nós não concordamos, né? Evandro, que foi ministro supremo e advogado destacado, que se dizia viciado em defender, viciado nas liberdades. Esse é o nosso DNA. Esse é o nosso DNA. Se vocês forem, me derem a honra de uma visita lá ao Conselho Federal, no nosso gabinete, as fotos dessas figuras de proa. Nós tivemos, é possível a advocacia em tempos de autoritarismo? Claro que é, claro que existe, né? Inclusive, para a advocacia brasileira, talvez tenha sido nos regimes autoritários as suas mais belas páginas, né? Sobral, no episódio Prestes, Harryberger, e outros tantos na resistência à ditadura militar civil de 64. Todos esses advogados erigiram um modelo que, quando vocês forem receber a carteira, lhes levará a um compromisso com o Estado Democrático de Direito, né? Com o meio ambiente, com direitos humanos, com a defesa diligente dos seus clientes, né? Com a defesa cuidadosa, obrigações éticas. Então, está tudo aí, é fácil de ser lido. E está a serviço de uma ideia. Não há, no modelo de advocacia brasileira, não há como conceber a advocacia, que inclusive é constitucionalizado, que acontece em pouquíssimos países do mundo, artigo 133 da Constituição Federal. Somos parte do sistema de justiça, tanto que nós, uma entidade privada, eu estava agora, antes dessa sessão, na posse, na eleição do nosso magistrado carioca, Luiz Fux, para futuro presidente, para o próximo presidente do Supremo, tive direito à voz. Não é pelos meus olhos ou pela minha... É porque a nossa entidade ocupa esse lugar. É esse lugar que nos levou a ter 66% de aprovação na pesquisa de dezembro, que nos coloca disparado entre as entidades privadas como a que a população mais aprova.
e empatados com a Polícia Federal e as Forças Armadas são instituições respeitabilíssimas e respeitadíssimas pela sociedade. Então, nós temos obrigações. Nós temos obrigações. E a obrigação maior é a defesa da democracia. Né? A democracia liberal é o espaço de atuação do verdadeiro advogado. Nós somos nada mais do que um porta-voz de uma população carente por direitos. Empresas, pessoas físicas. Esse conjunto de prerrogativas está a serviço dessa missão precípua que é advogar, representar, através de uma procuração, os interesses daquela pessoa que sofreu um dano no seu patrimônio, no patrimônio da sua vida, seja ele moral, material. Então, esse compromisso indissociável entre a advocacia, Brasil, porque a advocacia está absolutamente ligada às próprias origens desse país. Né? Eu não sei se os estudantes sabem, mas nós só tivemos curso de Direito em 1827, já depois da independência, alguns anos depois, em São Paulo e em Olinda, porque se entendia que não deveriam ficar os cursos de Direito na capital, né? Para não sofrerem as pressões da corte. E isso foi, segundo vários autores, um fator decisivo no fato de sermos esse país de 220 milhões de habitantes e continental. Nós não nos fragmentamos, porque era na faculdade de Direito que a elite brasileira estudava, e ela estudava toda junto em Coimbra. Isso criou uma unidade da elite brasileira que é responsável. Você pode criticar uma série de efeitos disso, mas por esse talento do colonizador português, nós mantivemos a unidade desse gigante que é o nosso Brasil. Aqui na América Espanhola, nossa vizinha, onde havia, porque a Espanha não tinha essa tradição, permitia a criação dos cursos de Direito, das universidades livres, onde se criou uma universidade, surgiu um país. Surgiu esse sentimento de coesão nacional. Então, não há como separar a história do Brasil da história da advocacia brasileira. E não há como separar a história da democracia brasileira da história da advocacia brasileira. Agora, eu quero deixar muito claro, prometendo ser breve para responder as perguntas, que tudo isso está a serviço prioritariamente, óbvio. Eu digo, a vida nossa de dirigente de ordem é 95% do tempo cuidar de problemas do exercício profissional. Estava eu aqui no telefone agora cuidando de PJE Calc, são temas áridos. Bichara redige quantos ofícios por mês que pede... Imagina agora na pandemia, que desde a suspensão do pagamento de ferimento de tributos, suspensão de prazos administrativos, a nossa rotina é árdua de defesa do exercício profissional, porque essa entidade ela só merece ser gigante se ela estiver a serviço da advocacia. E esses outros 5%, que eu chamo do nosso tempo, que acabam ganhando mais destaque. Né? Eu sei que algumas pessoas às vezes não entendem minhas posições, ou não me conhecem a raiva, outras apoiam, eu agradeço, outras... Agora, elas não são parte da nossa profissão, a maioria delas, e não entendem esses nossos compromissos. Isso é contra-majoritário. Né? A advocacia não pode seguir a manada. A advocacia, o jornalismo e a arte são profissões de questionamento, são as profissões das liberdades. Não entendem o nosso compromisso estatutário com o meio ambiente, com o direito social, com a transformação da nossa sociedade, uma sociedade mais justa. E aí elas acabam tendo acesso à nossa posição por esse locus, digamos, privilegiado que nós ocupamos no modelo da sociedade brasileira, de liderança da sociedade civil, e são impactados pelas nossas opiniões. Né? E acaba até que as nossas opiniões desses 5%, que são essas de defesa da sociedade, Estado Democrático de Direito, acabam tendo muito mais destaque, porque o que eu e Bichara fizemos do Simples, do PJE Calc, da suspensão dos prazos, o Bichara foi o primeiro a fazer a proposta do diferimento de tributos das PJs, de tributos, do adiamento do calendário da pessoa física. Nós articulamos isso com o Ministério da Economia, quem quero agradecer a sensibilidade. Então, esse trabalho não dá no jornal. Esse trabalho não sai no Jornal Nacional.
mas a nossa defesa da democracia, sim. Que bom! É isso que eu queria deixar como reflexão, que bom. Porque é por conta disso que a entidade é tão respeitada além das fronteiras da advocacia, né? Ela tem esse papel, a sociedade brasileira enxerga nela essa figura de salvaguarda, de escudo do texto constitucional. E aí eu vou me encaminhando para o final, falando com vocês, estudantes, de forma muito franca, muito direta. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa direta. Eu vi um dia desse uma comovente com o talento dele, que é muito superior ao meu, de uma fala do Barack Obama falando em futuro, né? E falando necessariamente nas falhas da geração dele, da minha, dessas que hoje ocupam posições de protagonismo, e na esperança. A esperança que todos nós possuímos no nosso coração, que é possível, nesse momento de transformação. O ministro Barroso diz uma frase que eu digo, quem sabe sonhamos com um outro normal, né? Será que esse mundo que nós tínhamos até essa pandemia, que mostrou toda a nossa fragilidade, toda a nossa humildade diante de forças divinas, de forças da vida, será que esse mundo era um mundo ideal, né? Será que esse mundo realmente vivia um momento de solidariedade, de vida, de divisão, de tentativa de um país de oportunidade? Nós vivemos um país sem oportunidade. Essa é a verdade. Todo mundo que está em posição de destaque tem que agradecer as suas oportunidades no país onde há carência de oportunidade, onde a iniciativa privada é minorada, diminuída, não é prioridade, onde a pessoa obter o sucesso através do seu esforço privado não é visto como uma conquista. Nós vivemos num país de pouca oportunidade, de muitos inovadores, de muita criatividade, de pouca oportunidade. E esse mundo, como você, aluna da Estácio de Sá, do Direito, vocês estudam Direito, eu tenho 4 filhos e sei que só estuda Direito aquele que tem compromisso com a justiça, né? A gente tem um filho que gosta de animal, vai ser veterinário, o outro gosta de desenhar, vai ser artista, eu tenho uma cantora que quer ser artista, e tenho uma filha que briga na escola também, lá pelos direitos dos outros, quer ser advogado. Presidente, gata velha, ela não quer ser artista, ela já é uma artista. Ela já é uma artista. Ela já é artista, vamos ser justos aqui. Pai é sempre duro, né? Pai sempre exige mais. Ela está fazendo aula aqui, eu estou ouvindo a aula dela com o Charles Miller. Então, para esse compromisso nos leva ao banco escolar. Óbvio que o compromisso em vencer na vida, em construir uma banca, coisa que o Bichara fez de forma exemplar e jovem já, uma banca nacional, um escritório enorme, que emprega muita gente, do qual depende muita gente, né? O tamanho da responsabilidade, né, Bichara, é proporcional ou talvez até inferior ao reconhecimento de todos nós, do tamanho do escritório, porque é o que dinamiza a vida de muita gente, do direito, de secretários, de pessoas que precisam do escritório para sobreviver. E nós sabemos que devemos louvar esses exemplos como o teu, mas devemos também devemos também ressalvar esse nosso DNA, né? Que só vai fazer uma banca como a sua ter sucesso por essa paixão que eu enxergo e vejo na nossa amizade, né? Paixão pelos clientes. Então, você que vai se formar e vai ser nosso colega, seja diligente, cuide do interesse do seu cliente. Pode ser o menor assunto do mundo. A gente começa, às vezes, né, no juizado especial, porque um vizinho da nossa mãe, se não a própria mãe, nos contrata para ir lá numa briga com uma telefônica. Mas aquilo merece ser feito com paixão. Com paixão. E eu nunca vi, eu estou nisso há tantos anos, eu advogo desde 1997. A maioria aqui não era nascida. Eu nunca vi uma pessoa... O Bichara tem uma frase que eu adoro, que é que não tenha feito essa escolha, que é trabalhar se divertir trabalhando. Eu acho isso genial. Esse humor, essa tirada carioca do nosso Bichara. Então,
Eu não conheço uma pessoa que assim tenha feito. Eu acho desafio que o Bixara também conheça, que o Vitor conheça. Uma pessoa que assim tenha feito, ou seja, vocacionada, que é uma discussão, né? Porque nem todo mundo é necessariamente vocacionado para a advocacia. É uma profissão de altos e baixos, majoritariamente da iniciativa privada. Eu estou, nesse exato momento, lutando para pagar salário das pessoas que confiam em mim há muitos anos. E não há quem me socorra. Se me socorrer, é o banco me oferecendo juros. Né? Eu tenho que, do meu bolso, assumir o risco da minha atividade, das minhas poupanças, da minha conta. Né? Da minha e da Dani, que é a minha esposa e a minha sócia. Então, nós precisamos dessa vocação. Precisamos desse compromisso transformador do direito. Não só para legitimar o direito nessa interface com todos esses outros pontos que eu citei aqui, que é um direito democraticamente constituído e constituído também no modelo de participação nossa, como eu já disse, e nós, como principalmente nesse conjunto de atributos que hoje desafiam a advocacia. Vocês têm que ler economia, vocês têm que ler sobre o mercado. Né? Vai perguntar para o Bixara, ele lê direito? Lê direito. Lê direito, muito. Agora, lê todas as revistas, como ele trabalha na área empresarial, da área empresarial, sabe quem é quem. Tem que saber acordar cedo, dormir tarde, conhecer as pessoas, se apresentar, sustentar as suas posições, seja no tribunal, seja numa reunião privada, o que talvez seja até mais difícil que uma tribuna. Então, esse conjunto de desafios e de exigências que a advocacia moderna, além de tudo isso que estamos vivendo aqui, desafio tecnológico. Vem aí uma era onde nós, da era analógica, eu sou estagiário do tempo que a jurisprudência a gente ia ler no Tribunal de Justiça. Né? Não tinha internet. Então, essa era de transformação violenta e vertiginosa é outro fator de desafio. Né? A advocacia hoje, em início de carreira, trabalha dentro da OAB, não sei se os estudantes sabem disso, nas salas da OAB, através dos computadores da OAB, porque um advogado em início de carreira, muitas vezes sozinho, não tem como ter um sistema, como o Bixara tem, eu tenho, um gerente de TI, uma pessoa que cuide da sua TI, de toda essa dinâmica tecnológica. Você vê a dificuldade que eu tive hoje aqui, porque eu estou isolado, estou sem equipe, e tenho que soltar, jogar minhas bolinhas no sinal aqui, tenho que me virar. Essa é a característica da advocacia. Agora eu encerro sendo otimista. Para aquele que se entrega, para aquele que gosta, estuda bem na faculdade e lê tudo, como Evandro Lins e Silva dizia, né? Leia tudo até livro de direito. Para aquele que consegue uma interpretação crítica, e aqui, vejam, crítico, eu não estou falando de esquerda, direita, centro, uma interpretação crítica das dificuldades da nossa democracia liberal. Quando eu faço a defesa, por exemplo, dos poderes que tenho feito, e a defesa da independência e autonomia desses poderes, que devem ser harmônicos, mas funcionam em sistema de freios e contrapeso, eu não estou aceitando que as nossas instituições estão plenamente aprimoradas, não. Eu não aceito... Ninguém é mais crítico às deficiências do judiciário do que nós. Mas nós sabemos que precisamos de um judiciário aberto, independente e autônomo, porque conhecemos a história. Ninguém é mais crítico à omissão do Congresso Nacional do que a OAB no esforço da reforma política. Eu aqui deixo a seguinte reflexão. Um modelo político que leva todos os governos, de esquerda, direita ou centro, a composição e loteamento dos cargos públicos, numa máquina pública gigantesca que nós temos em cargos comissionados, que é outro absurdo. Né? Um modelo, que é um modelo. 5% dos nossos parlamentares são escolhidos com voto direto, com voto suficiente, ele, pessoa física, digamos assim, para se eleger. O resto é eleito pela coligação. Foi por isso, não foi por outro motivo, não foi pelos 20 centavos, até tinha essa brincadeira na época, que a população foi para a rua em junho de 2013, porque ela não se sentia representada. Pode ter melhorado um pouco, né? A rede social ajudou, mas a verdade é que estão a dever uma reforma política.
que discute o modelo, discuta o modelo de voto distrital, que discuta o nosso modelo de presidencialismo, que compatibilize a Constituição com esse modelo, porque a verdade é que a gente luta, por exemplo, contra a corrupção. Essa luta, sempre uma luta desgastante, né? É muito bom ver o corrupto pagar dentro da lei e do devido processo, mas pagar pelos seus crimes é muito importante, né? Mas, de outro lado, nós estamos mantendo na totalidade um sistema que daqui a um ano vão ser outras as operações. Nesse exato momento, é o mesmo loteamento em todas as esferas. Então, assim, não é um comprar pronto, não é aceitar como que as instituições estão no seu momento. Elas merecem ser aprimoradas. Mas elas são aprimoradas quando? Eu gosto de pensar pela atuação também individual do advogado e da atuação coletiva do advogado. Um outro grande advogado chamado Eduardo Serra Fagundes dizia que a OAB é fator de prestígio da advocacia, a advocacia é fator de prestígio da OAB. Tudo isso a serviço do quê? Dessa forma de solução dos conflitos que tem a identidade da advocacia, através do argumento, da razão, da tolerância. Quantas vezes o Bichara teve um amigo querido como ex-adverso e saiu dali? Pronto, assunto superado, né? Tem a paixão do momento, a luta pelo interesse do seu cliente, que deve ser no limite da nossa capacidade técnica e ética, né? E dentro da ética, mas depois, vida que segue. Nós somos profissionais da antipolarização. Nós somos profissionais da ideia de que só se pode resolver os conflitos na sociedade, ainda mais uma sociedade como a nossa, com mais de 220 milhões de habitantes, através de soluções pacíficas, do diálogo, do devido processo legal, da lei, da Constituição, que não é acreditando em fatores mirabolantes, em salvadores da pátria, que nós vamos conseguir aprimorar as nossas instituições, fazendo desse país um país mais justo. Mas eu quero dizer, para encerrar, que vocês são muito importantes nisso. Talvez mais importantes do que nunca, né? Esse mundo que está em crise não era um mundo maravilhoso. Nós não estamos saindo do paraíso. Então, dá medo? Dá medo. Dá angústia? Dá angústia, porque o momento é de tempestade, mas, ao mesmo tempo, é um momento de oportunidades. Criatividade, ética, trabalho vão levá-lo a ser capaz de inovar, ser capaz de, nestes tempos difíceis, carregar essa carteira vermelha que o curso de Direito capacita e depois é conquistada no exame de ordem, e é a carteira vermelha que eu tenho certeza que, para aqueles que são vocacionados, será a sua maior morada. Eu digo, todos nós podemos fazer qualquer coisa na vida, eu, Bichara, Vitor, mas nós somos advogados, né? A gente pode, claro, ter várias missões ao longo da vida, outras missões além do direito, mas o que é ser advogado é ontológico, é absolutamente indissociável das nossas personalidades. Então, muito obrigado, Vitor, pelo convite. Desculpa se falei um pouquinho demais, acho que eu fui prometido 20. Eu tô obediente, porque cada minuto que o Bichara fica sem trabalhar é um valor que não é acreditado no timesheet. Felipe, quero agradecer demais. Eu sei que você tem reuniões ainda hoje. Agora eu não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Agora estou. Agora, eu quero te agradecer demais. Eu sei que você tem várias reuniões ainda hoje. Muitos alunos enviaram pergunta, mas o que eu fico mais feliz, e faz tempo que não conversamos, e a pandemia tem afastado, é que nessa sua palestra você pôde mostrar aos nossos alunos e àqueles que vão assistir depois, temos 200 pessoas online nesse momento, a sua face que nós conhecemos, Bichara, todos nós aqui do Rio de Janeiro, que somos advogados, que é uma face da conciliação, do diálogo, justamente de combate aos extremos. Acho que você sempre foi essa figura, e que, infelizmente, o que tem sido passado para a sociedade... Eu sou um perigoso comunista. Eu e o Gustavo Bichara somos dois perigosos comunistas. Isso tem sido muito ruim. Você sabe que aqui nas nossas lives, Felipe, a gente fez 30 e poucas lives com Lênio Streck, Najib Sdaib Filho, Pedro Lenza, e aí convidamos o procurador Marcelo Monteiro, que é declaradamente ligado à direita no Brasil e defende muito bem as suas ideias.
posições opostas, etc. Posições opostas, mas foi muito bacana o debate de ideias. Mas, infelizmente, o que se passa para a sociedade é que Vossa Excelência tem sido aí o protagonizador da grande disputa, da extremalização das posições políticas. Por isso, eu fico muito feliz com a sua fala, tenho certeza que todos os alunos adoraram, porque realmente nós que te conhecemos sabemos qual é a sua posição democrática, a sua posição talvez única. A gente sabe que na OAB, né, Bishara, quando todos pensávamos que seria uma OAB extremamente radical de esquerda, quando o Felipe assume, ele consegue reunir todos os advogados no mesmo projeto, na mesma... E eu tenho certeza, e peço a Deus para que a gente consiga, você, no mandato de presidente do Conselho Federal, conduzir o nosso país nesse momento, também para os debates de ideias e não de pessoas. Vou passar a palavra ao doutor Bishara para fazer os comentários finais, encerrar, desde já agradecendo aí a participação de ambos os colegas, muito feliz com a participação do Felipe, parabéns pela sua palavra, parabéns pela dieta, que o Felipe está ficando ótimo, Bishara, nós temos que emagrecer, Bishara. Inveja, danado, muito inveja. Meu irmão Bishara, estou de olho nele, que ele tem que perder uns 2 quilos, né? Não, pô, quem dera, só 2. Mas, Vitor, muito obrigado mais uma vez pelo convite, uma honra estar aqui com você, com o meu irmão Felipe, com os nossos futuros colegas da Estácio. Primeiro, agradecer toda a generosidade sempre do Felipe, dizer a vocês todos que todas essas carinhosas palavras dele para comigo devem ser sempre acreditadas à nossa fraterna amizade, a generosidade dele, jamais aos meus eventuais e improváveis méritos, né? Quero dizer que eu tenho o maior orgulho de estar ombreado com o Felipe no Conselho Federal, de ter feito parte da chapa dele, de ser hoje Conselho Federal junto com ele. Isso realmente é uma das coisas que mais me orgulha hoje em dia. E eu fico muito, muito feliz mesmo da gente estar aqui sendo liderado na advocacia pelo Felipe, que é, acima de tudo, um democrata, né? Então, vocês viram aqui, é um homem da conciliação, da conversa, do entendimento, não é um homem dos extremos, e é isso que falta, eu acho que hoje no Brasil, né? Menos radicalismo, mais conversas e mais inteligência. E o Felipe é um democrata, né? É um lutador, acho que é um homem simples, não está preocupado em dar a última palavra de nada ou de sair vitorioso num debate, está preocupado em construir um Brasil melhor. Eu sou testemunha disso e eu sou uma testemunha ocular muito orgulhosa disso. O Felipe é meu mestre, meu líder político, com quem aprendo aí todo dia. Então, eu queria agradecer. Para mim é uma honra estar aqui junto com ele. E acho que o Felipe nos ensina uma coisa que a gente deve levar para a vida inteira, que quem briga são as ideias, não são as pessoas, né? A gente pode ter opiniões distintas, a gente pode divergir, a gente pode ter uma matriz eventualmente ideológica, embora eu não goste muito dessa palavra, mas a gente pode ter uma diferente, mas o que briga são as ideias, né? E quem pensa diferente de mim não é meu adversário, é meu parceiro na construção de um mundo plural, de um mundo melhor. A verdade não está nos extremos, né? Então, vamos conversar, mas sem partir da premissa de que só serve aquele interlocutor que concorda comigo, né? A razão do interlocutor não repousa na coincidência dele com as minhas ideias, né? Repousa na razoabilidade, na reflexão, no que ele já pensou. E assim a gente vai tentando construir um meio termo, com serenidade, com a tranquilidade que o Felipe tem, e acho que realmente o país merece, né? Eu realmente fico muito admirado de como é que o Felipe consegue dar conta de tudo isso, porque, como ele comentou bem, a ordem tem uma matriz binária de preocupação, né? Ao mesmo tempo que ela é fiadora de elementos fundantes do próprio Estado Democrático de Direito, ela também é uma corporação. Então, veja, no primeiro compartimento, as pessoas querem que a ordem se meta em tudo. A coisa que a gente mais escuta, né, Felipe? E aí, a ordem não vai fazer nada? Mas, quer dizer, a ordem não é a curadora-geral da humanidade, né? Quer dizer, alguns assuntos a gente tem que se meter, outros não. E aí, quando a gente se mete, a gente apanha, e quando a gente não se mete, a gente também apanha. Então, a gente apanha em tudo que é lado, né? Isso é uma coisa impressionante, porque uns querem que a gente se meta em tudo, outros não, aí uns reclamam, de maneira que essa função é muito difícil. E esse caráter binário também, só para lembrar os colegas, exige que a ordem tome conta da corporação, né? Das prerrogativas, da questão dos honorários que estão sendo cada vez mais aviltados. Quer dizer, é uma função aí realmente dificílima. E eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Felipe por ele estar
liderando esse barco. A má notícia que eu acho que a vida para vocês vai ser ainda mais difícil. Eu tenho 2 sobrinhas que para mim são como filhas que se formaram há pouco tempo, e eu sempre digo isso para elas, a vida de quem está chegando agora vai ser muito mais difícil, o mercado é muito mais competitivo. Agora, não vamos nos vitimizar, né? Tem trabalho pra caramba. Assim, o Brasil pode ter todos os efeitos do mundo, mas é uma terra de oportunidade. Eu digo assim, um advogado mediano como eu, não que eu me ache bem-sucedido, mas que se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia morrer de fome, né? Mas aqui no Brasil, não, a gente se vira, tem serviço para todo mundo, né? Tem trabalho para todo mundo. Quer dizer, eu dizia que o Vitor antes mesmo, por ocasião da pandemia agora, o que eu estou vendo é uma explosão de trabalho, porque o advogado tem uma função um pouco contracíclica. Então, num momento como esse, o que há é muita oportunidade de trabalho, né? Que a gente está vendo agora. A gente tem que estar atenta, como disse o Felipe. Não dá para eu acordar 10 horas da manhã e parar de trabalhar às 6, com 1 hora de almoço, e achar que eu vou fazer melhor do que os outros. Não vai, né? Eu, pessoalmente, não acredito em genialidade, acredito em dedicação, né? Aquela velha frase do Einstein, que sucesso é 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? E o segredo do sucesso é a constância do objetivo. Acho que a gente tem que estar todo dia ali, lutando, estudando, lendo tudo que aparece, até a bula de remédio, para a gente saber o que está acontecendo em volta, estar bem informado e poder ser bom advogado, né? Quer dizer, o mercado é muito competitivo, quer dizer, a gente ser bom, conhecer o direito é o piso, né? Mas, além disso, a gente tem que ter uma cabeça estratégica, cabeça aberta, dependendo do ramo do direito que você for fazer, conhecer economia, conhecer contabilidade, conhecer ciências sociais. Enfim, é muito difícil acompanhar tudo, né? Agora, tem muito trabalho, o mercado é muito franco, é generoso. Eu acho que, claro, vai ser cada vez mais difícil, mas vai ter muito trabalho para vocês todos. Eu não quero me estender muito, queria mais uma vez agradecer a toda a generosidade, todo o carinho de sempre do Felipe, dizer que foi uma honra muito grande estar aqui com ele, como sempre, e também ao Vitor. Eu sempre fico muito alegre quando a gente está falando com colegas mais novos, né? É pena que a gente não pode ter uma interação aqui, porque eu sempre aprendo muito mais com os jovens, então eu saio enriquecido desse debate, mas numa próxima, quem sabe, aí ao vivo, no fim da pandemia, a gente possa trocar ideias e pensar junto e evoluir conjuntamente. Muito obrigado pelo convite, uma honra grande estar aqui. Felipe, para terminarmos, gostaria que você indicasse para os nossos alunos, como a gente tem feito sempre, um filme, um livro para eles. Está me ouvindo? Alô? Alô? Está me ouvindo agora? Agora sim. Eu ia te pedir para você indicar, Felipe, para a gente terminar um livro, um filme, um seriado para os alunos assistam aí durante a pandemia. Para aluno de direito, eu digo sempre o mesmo. O Salão dos Passos Perdidos, a biografia do ministro Evandro Lins e Silva, né, que Salão dos Passos Perdidos era o Salão do Tribunal de Júri. É uma aula de vida. Indicaria também um livro do avô do meu vice-presidente, Luiz Viana, né, um livro, uma biografia do Rui Barbosa, que nós, inclusive, vamos editar. Nosso fraterno irmão Zé Roberto Castro Neves vai editar pela Editora Nacional da OAB novamente, vai fazer uma edição nova. Então, lê Rui, lê Evandro e lê muito, né? E, por fim, dizer uma coisa para o Bichara, que tem um outro termo do nosso estatuto que eu adoro, que nós somos anticíclicos, anti-majoritários, e nós também não devemos temer a impopularidade. Acho isso fantástico. Acho uma das coisas mais bonitas do estatuto. Verdade. Né? Eu digo, toda vez que eu estou tomando pancada, eu digo, gente, se o advogado recém-formado na audiência tem que se manter firme, independente em face do Ministério Público e da magistratura, porque a própria lógica estatista brasileira são gigantes, né? São gigantes que se apresentam em posição de superioridade desde a hora que você ingressa no fórum, porque eles entram pela garagem e a gente pelo detetor de metais. Você tem que chegar ali com coragem, com preparo, e enfrentar com independência, sem temer, sem querer ser popular com ninguém, na defesa dos seus clientes. O presidente, com os conselheiros federais, tem que seguir o mesmo exemplo. Aliás, até pelo tempo de carreira e pelo sucesso que tem obrigação de fazer mais, porque podem fazer mais. Então, encerro dizendo isso, agradecendo demais você, Vitor, sempre à tua disposição, dizendo para o Bichara que eu já sei o que pedir no meu aniversário, fone igual a esse aí, para melhorar a minha vida tecnológica. Eu vou dar, meu presente.
Um abraço, Bichara, um abraço, Felipe. Muito abraço, obrigado. Querido. Um beijão a todos. Obrigado pelo carinho. Valeu. Obrigado.